Algumas experiências nos fazem crescer anos em semanas. Algumas das quais esperamos a vida toda cruzam nosso caminho e ainda assim não sabemos como reagir. Mas elas exigem uma. Existem pessoas que encaram a situação sem pensar duas vezes e mergulham de cabeça. Existem pessoas que ficam submersas nos próprios pensamentos para tentar processar essa experiência. Tem histórias que só são possíveis de digerir com o tempo, abrindo os olhos submersos e estendendo a mão para compreender e acolher as novas sensações. Além de estender a mão, escrever foi a forma em que consegui extrair as palavras que não conseguir falar à segunda pessoa. E depois de muito tempo amadurecendo, tenho algo a mostrar para você. Um arco, um novo projeto, com mais poemas do que jamais mostrei. Oi pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal, aqui é o Léo, e no dia de hoje tá bem friozinho. A Taylor Swift acabou de lançar o álbum Red, Taylor's Version, lançou acho que faz uns 15 dias já por aí, eu tô ouvindo Red o dia inteiro. All Too Well também, né? All Too Well, minha nossa, perfeito, nunca errou. Chorei horrores, aqueles loucos. E nesse mesmo período também lancei o meu projeto, eu postei todos os poemas do meu novo projeto que se chama Arco. Foram 11 poemas, mais poemas do que eu nunca tinha mostrado para vocês. E eu mesmo tinha prometido para mim mesmo, né, no vídeo de resoluções de ano novo, de que eu ia postar no mínimo 12 poemas nesse ano. Seria, no caso, um por mês. Só que aí bagunçou algumas coisas. Eu acho que constância não é exatamente comigo. Vocês já sabiam que constância não é exatamente comigo, então vocês nem conseguem me culpar, eu também não me culpo por isso. E aí eu pensei justamente que alguns meses atrás eu fui passando por algumas experiências que eu nunca tinha vivido e eu escrevi bastante sobre. Foi tipo, em 4 dias eu escrevi, eu vomitei tudo de mim. Eu acho que foram, sei lá, uns 15 poemas em uns 5 dias. E é algo que eu realmente não tô acostumado a fazer, foi uma coisa bem legal, porque eu consegui encapsular vários sentimentos, foi bem legal. E eu pensei que todos eles eram muito pessoais pra mim, muito íntimos mesmo. Então, em vez de tentar postar eles um de cada, eu percebi que eles meio que tinham um storytelling, sabe? Uma narrativa mesmo, de começo, meio e fim. Eu montei esse projeto na maioria sozinho, mas também com a ajuda de alguns amigos. A minha amiga Natália, que me ajudou a ilustrar o projeto em 3 dos meus poemas, que foram o Novos Tempos, Velhos Hábitos, o Vivência Efêmera e o Reflexo Distorcido, sendo que o Reflexo Distorcido foi o primeiro, inclusive. Vocês podem ver aqui no meu canal, se vocês quiserem. Eu vou deixar no card, ou por aqui ou por ali, não tenho certeza, mas enfim. E além da Nath, também outros amigos me ajudaram em relação a entender se eu estava conseguindo transmitir o sentimento exatamente como eu gostaria e tudo mais. E curiosamente isso tudo converge com o assunto que eu quero trazer para cá hoje, que é justamente sobre comunicação e sobre romance de certa forma e explorando a sexualidade mesmo. Eu não tenho exatamente um script, então é algo que eu realmente estou tentando navegar. Inclusive, uma coisa que eu estou conversando muito com a psicóloga é sobre eu navegar mesmo as situações. E aqui não está sendo diferente, vocês já sabem bem. Eu estou navegando aqui no YouTube, meio que tentando entender o que eu estou fazendo as I go, sabe? Learn as we go, vibes, bem essa energia. Então, vivendo e aprendendo, traduzindo mais ou menos, né? É quase isso, gente, tradução livre. E tem um poema que eu escrevi que se chama O Apostando Fichas, que eu percebi que ainda me contempla muito, porque pensando que eu escrevi a maioria desses poemas do Projeto Arco, eu escrevi em junho, no começo de junho, meio de junho. E agora a gente está em novembro. Uau, faz um baita tempo. Eu comecei a publicar o Projeto Arco em outubro. No meio de outubro eu comecei a publicar o Projeto Arco, que eu aproveitei o Dia das Crianças e pensei, nossa, seria uma tática interessante eu começar a falar dessas novas etapas como um adulto depois do Dia das Crianças, sabe? Para trazer meio que essa dualidade mesmo, esse choque.
Ainda mais pra alguém que é jovem adulto, tá com 19 anos e tá meio que tentando entender. Ah, isso daqui eu lido com um adulto, isso daqui eu lido com uma criança, isso daqui eu lido com um adolescente, como é que eu lido com as situações? Ainda mais quando você tá enfrentando elas pela primeira vez, né? Então, eu comecei a publicar o projeto em outubro e terminei agora em novembro. Eu ainda, na verdade, ainda tenho um poema para vir. Na hora que eu estiver postando esse vídeo aqui no YouTube, eu já vou ter postado o último poema ilustrado, que é o Vivência Efêmera. Mas, para eu não perder o fio da meada, que vocês já percebem, eu realmente não sou tipo, a pessoa mais linear em narrativas, mas linha de raciocínio, inclusive, um caos. Inclusive a minha psicóloga sofre com isso, gente, coitada dela. Tem que ouvir eu, tipo, trazendo histórias no meio de uma conversa e, tipo, sempre abrindo parênteses e abrindo e quase nunca fechando. A mess. Mas, sobre o processo de comunicação, um dos poemas que eu escrevi em junho e ainda me contempla bastante, praticamente um dos únicos que ainda me contemplam, diz o seguinte: insando nessa tática sem parar, como se me fosse a única chance. O abismo entre o erro e o acerto envolve todas as reações mal calculadas. Pensando nesse jackpot sem parar, como se me fosse a última ficha. Corda bamba, regozijo ou autodestruição, impacto brutal, atitude de supostos segundos. E isso é muito curioso, tipo, realmente me contempla de várias formas. E a primeira delas, que eu quero comentar, é sobre o jackpot. Por que um jackpot, gente? Tipo, fichas. De onde eu tirei fichas? E foi bem legal porque se eu não me engano, eu tava jogando Sonic. Ou eu tava jogando Sonic em um dia desses, ou vendo uma gameplay de Sonic. E aí, tipo, as coisas que acontecem no nosso dia a dia acabam sendo projetadas pro nosso sono, né? Então, quando eu tava dormindo, eu tive esse sonho misturando elementos de cassino, meio fases do cassino do Sonic, meio Blinding Lights, sabe? E isso influenciou muito a minha cabeça na época que eu tava escrevendo esses poemas. Tanto que vira e mexe vocês vão encontrar algum elemento de cassino nos poemas mesmo, até mesmo a própria cor vermelha, que diz bastante respeito, né? Essa questão de chamar a atenção e coisas noturnas, tudo isso foram elementos que eu trouxe para os meus poemas. E o jackpot é uma coisa justamente de você pensar, cara, eu tenho que conseguir conquistar isso aqui, sabe? Eu preciso conseguir alcançar isso, conquistar essa situação, conquistar essa pessoa, no caso, sabe? E é uma coisa muito doida, porque justamente falando ali, é como se me fosse a única chance, o abismo entre o erro e o acerto envolve todas as reações mal calculadas. Diz muito respeito à comunicação, sabe? Porque sei lá, quando você tá conversando com alguém por mensagem, é muito difícil você entender em qual vibe a pessoa tá e você, tipo, demonstrar em qual vibe você tá, sabe? Porque é uma coisa que eu digo bastante pros meus amigos. Quando você tá pessoalmente com alguém, você consegue entender a expressão corporal, a linguagem corporal da pessoa, a entonação de voz dela. Eu falei isso até no último vídeo do Setembro Amarelo, sobre escuta ativa e tudo mais. E quando você está conversando por mensagem, fica uma coisa mais vaga, de certa forma, né? Você não consegue entender a intenção daquela pessoa, com que tom ela quer dizer as coisas. Então, todos esses pontos minuciosos, esses detalhes, fazem a diferença quando você vai conversar com alguém que você mal conhece, sabe? Por isso mesmo que o abismo entre o erro e o acerto envolve todas as reações mal calculadas. Ainda mais pensando que existem pessoas que, tipo, se você não mandar a mensagem exatamente como elas imaginam que você seja, ou tipo, se você não estiver na exata mesma sintonia que ela e transmita isso com muita clareza, a pessoa vai, tipo, cair fora, sabe? Então, todas essas minúcias para você transmitir a reação correta é uma coisa que, pelo menos eu, fico, tipo, overthinking toda hora, tipo, será que eu tô passando a mensagem certa? Será que eu, pelo menos, tô sendo genuíno, sabe? Porque também tem muito essa questão de você
no processo de comunicação você ficar no limbo entre ser genuíno consigo mesmo e se tornar atraente para outra pessoa? Faz sentido? Porque, nossa, isso daqui é mind blowing, essa frase aqui. Ainda bem que eu externalizei essa frase, porque realmente é uma coisa que foi algo que eu realmente encarei por muito tempo e ainda encaro de certa forma. Porque quando você é genuíno consigo mesmo, você é meio que visceral, sabe? Você, pelo menos eu no caso, eu sou uma pessoa que sente muito e pensa muito, então imagina, tipo, se eu for 100% genuíno com uma pessoa que não tá na sintonia que eu estou, vai ficar uma coisa desconexa, sabe? E aí sempre vai ter uma pessoa que sai e uma pessoa se sai meio que como errado ou alguma coisa do tipo. E quando, pelo menos, quando eu tô sendo genuíno, eu consigo, pelo menos, lá no fundo, pelo menos, dizer que a culpa não é minha, sabe? Cara, eu tô sendo genuíno, então eu não devo me culpar por ser como eu sou, seja isso, tipo, vulnerável ou doido, porque eu sou meio doido também, gente. Inclusive, doido é uma coisa muito subjetiva, né? Mas, enfim. Todas essas situações em que as pessoas te fazem soar como incompatível, sabe? Sendo que, na verdade, todas essas questões dizem mais respeito a com quem você tá falando, sabe? Você tá conversando com a pessoa certa. Isso nem diz respeito 100% a questões de relacionamentos românticos e tal. Isso pode ser mesmo em questões cotidianas. Como, por exemplo, sei lá, eu passei por essa situação na escola, por exemplo. E eu me sinto confortável para falar sobre isso com quem? Eu me sinto confortável para falar sobre isso com os meus pais, ou com os meus irmãos, ou com os meus amigos, e quais amigos seriam. Então tem todas essas questões, sabe? Porque tem pessoas que te entendem em certas situações, e tem pessoas que não. E mesmo, tipo, às vezes você pode até tentar se expressar, mas a pessoa vai querer se expressar mais. É uma coisa muito complexa e é um questionamento que eu fico muito, tipo, cara, como eu sei quando eu tô falando meio com a pessoa certa, sabe? Eu sei que isso é meio instintivo mesmo, porque tem pessoas que dão espaço, mostram que é seguro conversar sobre tais tópicos com elas, e tem tópicos que são constrangedores ou desagradáveis, por mais tipo, que isso seja. Porque, let's be honest, ser desagradável é uma coisa muito de a pessoa estar pronta para a conversa, na verdade, né? Porque, sei lá, eu não... Eu acho que as conversas desagradáveis também têm que ser feitas, sabe? Existem situações que são desagradáveis que também precisam ser encaradas, mas as pessoas têm que estar meio que preparadas para isso, sabe? Porque tem pessoas que realmente não têm um background, não sabe como tratar de alguma questão. E algo que eu percebi mesmo foi que tem questões que eu não posso forçar, porque vai ser o tempo que vai fazer com que aquela pessoa se prepare, sabe? Ainda mais porque eu faço terapia há 6 meses já. E 6 meses é um baita tempo, desde maio ou abril. E eu percebi que eu sou uma pessoa, na maioria dos tempos, eu tento ser o mais autoconsciente possível, sabe? Eu sempre quero ter certeza do que eu tô falando e do que eu tô passando e como eu tô me sentindo em relação àquilo. Tanto que é por isso que eu escrevo, né? Exatamente para estar consciente do que tá acontecendo. E eu converso com a psicóloga para saber o que tá acontecendo comigo. E eu percebi que tem até pessoas que não gostam de fazer terapia meio que, tipo, fugindo dos problemas. Like, what the fuck? Sei lá, me falta empatia nesses casos, porque eu não sei, eu não consigo, tipo, parece tão certo pra mim fazer terapia, é uma coisa tão fundamental que eu não consigo entender porque existem pessoas que não fazem, sabe? Tipo, não fazem intencionalmente mesmo. As pessoas não querem fazer terapia, elas já conhecem e não querem fazer. Ou algumas não conhecem, mas também
não querem fazer por medo de tocar nas próprias feridas, like, isso é muito grave. Isso é com certeza muito grave. E eu fico tipo, cara, é muito complicado isso. E com essa questão de estar preparado para trazer conversas à tona, para trazer conversas para colocar em pauta, foi justamente isso mesmo que eu enfrentei de junho até agora, outubro, novembro, para estar pronto para publicar esse projeto, sabe? Sei lá, todos esses meses eu ficava com aquele pensamento de: será que as pessoas vão me entender? Será que as pessoas vão achar que eu tô delirando, sabe? Ou que, sei lá, vão tentar meio que me invalidar? Porque é uma coisa que eu tô muito acostumado. Eu acho que nós, como crianças passando pra adolescência, pra ser jovem adulto, é muito comum ser invalidado, falar tipo, ah não, você não sabe o que você tá falando, você vai crescer ainda. Você, tipo, você tá falando dessa situação como se você já tivesse 30 anos, cala a boca, você só tem 19 anos. Então é muito comum, pelo menos pra mim, ter essa sensação de invalidez. Por muito tempo eu tive essa sensação e vira e mexe ela ainda surge, principalmente em tópicos que eu ainda tô me preparando para expor, sabe? Como, por exemplo, esse mesmo tópico de sexualidade e da poesia mais sensual mesmo. Pensando mais no lado romântico, porque os meus últimos poemas que eu escrevi lá no primeiro semestre do ano foram mais sobre saúde mental e em amizade, em coisas que estavam ajudando a minha saúde mental e coisas que estavam piorando a minha saúde mental. Aqueles poemas realmente foram necessários para eu conseguir enfrentar aquela situação e felizmente eu consegui ir postando enquanto eu enfrentava a situação, sabe? O poema Azul, por exemplo, eu publiquei ele nos tempos em que eu estava mal ainda. Eu estava melhorando daquela situação que eu estava passando enquanto eu publicava os poemas, porque eles me contemplavam muito. E eu sentia que era meio que a minha única forma de canalizar o sentimento, sabe? Porque eu não conseguia falar. Então, daquela forma era a única que eu conseguia para conversar mesmo, para dizer, gente, é isso aqui que eu tô sentindo, tá bom? E agora com esse projeto já foi uma coisa diferente, o projeto Arco, porque era algo que eu passei só lá em junho e só agora eu tô conseguindo publicar, porque eu passei por todo esse processo de medo e invalidez e receio mesmo. Até que, sei lá, eu decidi enfrentar mesmo essa situação. Acho que foi uma questão de eu enfrentar o meu medo, sabe? Os poemas sempre são meio terapêuticos pra mim. E nesse caso, o medo que eu enfrentei foi justamente de mostrar outras nuances da minha vida que eu nunca tinha mostrado. Até mesmo o YouTube, né? São nuances da minha vida que eu não tinha mostrado. E esse novo projeto também tem esse mesmo intuito. E é como se eu estivesse cada vez dando um passo, sabe? Para me sentir confortável para conversar sobre quaisquer assuntos com as pessoas em geral. E voltando ao simbolismo, ainda mais porque eu tô olhando pra câmera e eu vejo essa cor, eu acho ela tão linda. Gente, essa camisa social, pra vocês terem uma noção, eu tenho ela, eu acho que faz uns 4 meses. A minha mãe trouxe pra cá e eu falei, velho, que linda. Essa blusa realmente é muito maravilhosa, só que ela é muito chamativa. Então eu realmente estava esperando a oportunidade exata em que eu gostaria de usar ela. E desde o começo, tipo, quando eu tava escrevendo o Projeto Arco, aí depois minha mãe me deu essa camisa, eu falei, velho, é essa camisa que eu quero usar pra promover o meu projeto. E, nossa, eu tô me sentindo muito marqueteiro falando isso agora. Um cara um businessman. Ai, que cringe. Ainda mais porque ela é uma camisa social, né? Então, enfim. Todo esse simbolismo veio dos meus sonhos, da questão da cor que eu queria dar enfoque, até do meu próprio cabelo, que foi do frio, né, do verde azulado, foi pro quente, pro amarelo, sei lá, isso é amarelo ou laranja,
Eu não sei se eu sou loiro ou ruivo, me chamem de loiruivo, é sobre isso. Sei lá, todo esse simbolismo que veio dos meus sonhos ou, sei lá, do meu brainstorming, meio que criou esse mood board mesmo. Tem muito desse choque, meio que essa dualidade também, né? Entre a água e o fogo por causa do oceano, que era algo bem presente nos meus poemas, como por exemplo o azul, tá bem presente no poema Azul. E depois, ou mesmo a questão do mar volta nos Inquietos Meios de Me Calar, porque é uma coisa que continua presente, só que agora também vem a questão do fogo, da questão da mentalidade, dos pensamentos quentes, dos novos tempos. E é bem legal mesmo de eu conseguir ver esse, sei lá, meio que o meu ano resumido em poemas, sabe? Faz sentido. Porque eu vejo a mentalidade que eu tava no começo do ano e a mentalidade que eu tô agora e como os poemas se interconectam e vão, tipo, voltam e vão e voltam e vão. É muito legal perceber, tipo, como a arte por si só meio que conta a história do artista, sabe? É muito da hora isso. E também eu não estava tão consciente disso, então é algo que eu realmente estou vivendo e aprendendo. Porque era para eu já estar consciente disso, mas cá estou eu tendo essas viradas de chave só aqui no meio do vídeo. Então eu estou muito feliz de conseguir ter publicado esse projeto. Eu nem ligo tanto para views e likes, como vocês bem sabem agora. O meu principal foco para eu ter postado esse projeto foi pensando na minha honestidade comigo mesmo e não na identificação alheia, porque é exatamente isso que a Rupi fala num dos livros dela. Eu acho que foi no Outro Jeito de Usar a Boca. No finalzinho dele tem um poema que diz, mais ou menos, nunca troque honestidade por identificação. E aquilo realmente, tipo, veio direto pra mim, sabe? E agora o livro tá usando de base pra eu filmar esse vídeo, porque eu não tenho um tripé. Então, tipo, muitos momentos de full circle, sabe? E isso é bem legal. Fora tudo isso, obrigado Taylor Swift pelos mimos de lançar o Red Taylor's Version na mesma época que eu tô lançando meu projeto. Aqueles loucos, foi ela que fez isso, não, fui eu que publiquei na mesma época que ela. Mas vamos de pessoas autocentradas aqui, caos, né? Também a Manu tá postando gracinha agora. Vocês acham que meu cabelo tá parecido com o da Manu Gavassi? Gente, a Manu tá tipo ruiva, eu tô, sei lá, quase ruivo. Eu queria parecer o anjinho quando eu escolhi o cabelo, acabei parecendo a Manu Gavassi. Mas enfim, tamo aí. A Lorde também influenciou bastante. Eu pensei bastante nas músicas do Melodrama, porque dizem muito respeito, elas são muito condizentes o meu projeto com o dela. Kinda. Enfim, eu vejo a conexão e é o que importa. Wish You Were Sober também, do Conan Gray, meu hino. Mas enfim, estamos aí. Stream todo mundo, taca stream nas lendas, taca stream no meu projeto também. Se você não viu os meus quadrinhos, eles não duram nem meio minuto, gente. Qual é o trabalho de você vir ver meu quadrinho? Hã? Enfim. Sem cobranças. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, comigo trazendo esses 1000 tópicos completamente sem início, meio e fim, uma coisa meio desconexa, porque a minha cabeça funciona assim, é sobre isso e eu não sei se tá tudo bem, mas eu acho que tá tudo bem. Se você curtiu esses papos, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Lembra de se inscrever também e ativa o sininho, porque tô aqui fazendo meu rolê e foi um rolê também porque... enfim. Foi um rolê. E eu pretendo publicar outro vídeo em breve também. Deslanchei agora com essa era Red, era Arco e tudo mais. E tem alguns easter eggs, inclusive, no meu projeto. Então, se você prestar bastante atenção, se você dar uma olhada nos poemas, você vai conectar alguns pontos, você vai começar a entender umas coisas que só os meus amigos sabem ali, tipo os close friends, sabe?
Por que eu falo close friends? Amigos próximos. Só os amigos próximos sabem, os amigos bem próximos. Enfim, os Swifties aí vão acabar percebendo. Falei bastante. Takenshi nas lendas. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima e tenham uma ótima semana.